Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos prosseguir no vídeo de hoje a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo item que está na tela aí para os senhores, classificação dos litisconsortes. Vamos à tela, a primeira classificação do litisconsorte quanto ao polo da demanda. Diz-se que se está diante de situação de litisconsórcio ativo quando há vários autores que propõe ação contra um único e mesmo réu. Por outro lado, o litisconsórcio passivo configura-se com a propositura por um só autor de ação contra diversos réus. Trata-se, por fim, de litisconsórcio misto, quando diferentes autores propõem ação contra vários réus. Quanto ao momento de sua formação, o litisconsórcio é denominado inicial ou originário quando sua formação se dá logo na propositura da ação. A petição inicial já é formulada por vários autores e ou contra diversos réus. Já se sua formação ocorre posteriormente, em outro momento processual que não da propositura da ação, o litisconsórcio é chamado de ulterior ou superveniente. A possibilidade de formação de litisconsórcio ulterior configura exceção ao princípio da estabilização das partes, ou perpetuatio legitimationis. Será possível em hipóteses restritas, como, primeiro caso, quando o litisconsórcio é obrigatório e deixou de ser observado na propositura da demanda, como veremos a seguir, e sob a forma de determinadas intervenções de terceiro, que também veremos no próximo vídeo, em vídeo a seguir. Quanto à sua obrigatoriedade, o litisconsórcio é facultativo quando sua formação no polo ativo ou passivo é possível, mas não obrigatória. O litisconsórcio, por sua vez, é necessário quando sua formação é obrigatória. Adiante, examinam-se as consequências de sua não formação, sempre bastante graves. E, por fim, classificação do litisconsórcio quanto ao tratamento recebido pelos litisconsortes. O litisconsórcio pode ser unitário ou simples, conforme o modo como as decisões proferidas na causa devam vir a incidir sobre os litisconsortes. No litisconsórcio unitário, a decisão de mérito que vier a ser proferida dará a todos os litisconsortes idêntico tratamento, como se vê do artigo 116. Por exemplo, se o Ministério Público ajuiza uma ação de nulidade de casamento, irá propô-la contra ambos os cônjuges. Nesse caso, não há como esses dois litisconsortes passivos terem sortes distintas na decisão de mérito da causa.
ou a ação é julgada procedente em face de ambos e o casamento tem sua nulidade decretada para ambos, ou o julgamento é de improcedência e ambos permanecem casados. Não há como um permanecer casado e o outro não. Isso reciprocamente, né? Um com o outro. O litisconsórcio é qualificado como simples quando há a possibilidade de, na decisão de mérito da causa, os litisconsortes receberem tratamentos distintos. Imagine-se que 5 alunos ajuizam em conjunto uma ação contra a sua instituição universitária, pedindo que o juiz reconheça a desnecessidade de eles cursarem uma disciplina de prática, que a universidade está pretendendo impor-lhes como obrigatória, sob o fundamento de que já realizaram estágios que suprem aquela disciplina. É possível que o juiz julgue procedente a ação relativamente a um ou alguns deles e improcedente relativamente a outros, sob o fundamento de que o estágio feito por alguns ou por um deles foi suficiente e preencheu todos os requisitos para a dispensa da disciplina, ao passo que o estágio de outro ou de outros não. Esse litisconsórcio é, portanto, simples. Aliás, mesmo que a sentença viesse a ser de procedência ou improcedência para todos, continuaria sendo litisconsórcio simples, que é definido pela possibilidade de que o tratamento dado aos litisconsortes seja diferente. O caráter simples ou unitário do litisconsórcio é um reflexo da situação jurídica de direito material que é objeto do litígio. Quando os litisconsortes estão inseridos numa relação ou situação jurídica material unitária, como é o caso dos cônjuges no casamento, no primeiro exemplo, o litisconsórcio também será unitário. Quando não há tal vínculo de unitariedade entre os litisconsortes no plano material, como no segundo exemplo, em que cada universitário tem uma pretensão própria, fundada na sua particular situação, o litisconsórcio será simples. Acima foi dito que, com o litisconsórcio, há uma cumulação subjetiva na demanda. Isso, de fato, sempre se dá em qualquer litisconsórcio. Mas quando o litisconsórcio é simples, além da cumulação subjetiva, há uma verdadeira cumulação objetiva. Não se trata de uma pretensão única e inscindível formulada por e/ou contra os litisconsortes, como ocorre no litisconsórcio unitário. Há tantas pretensões quantos forem os litisconsortes simples. Ou seja, em vez de cada litisconsorte ativo simples propor sua ação separadamente, todos formulam os seus pedidos no mesmo processo. Ou, ainda, em vez de se promoverem ações separadas contra cada um dos litisconsortes passivos simples, todas as pretensões são contra eles reunidas num mesmo processo. A definição do litisconsórcio como simples ou unitário não é relevante apenas no momento em que a decisão da causa é dada. Pelo contrário, sua relevância põe-se desde antes do início do processo, pois a unitariedade, em certos casos, implica a necessidade do litisconsórcio, embora, como se verá adiante, nem sempre isso ocorra. Além disso, no curso do processo, o regime jurídico a que se submetem os litisconsortes, no que tange à extensão da eficácia dos atos praticados por um deles aos demais, é diverso se houver unitariedade, como também se verá adiante. Litisconsórcio facultativo. O artigo 113 do CPC de 2015
define as hipóteses em que pode, facultativamente, ocorrer a formação de litisconsórcio pela vontade do autor. São hipóteses em que se poderia propor ações isoladamente. Trata-se de litisconsórcio passivo. Está diante de hipótese em que o autor poderia propor várias ações, cada uma contra um dos litisconsortes passivo, que seriam, então, isoladamente réus em cada uma dessas ações. Se se tratar de litisconsórcio ativo, os diversos autores poderiam ter proposto a cada um a sua ação, isoladamente contra o mesmo réu. Na hipótese de litisconsórcio no polo ativo e no polo passivo, portanto, um litisconsórcio misto, a facultatividade faz com que se esteja diante de hipótese em que poderiam ter sido propostas diversas ações, mediante a formação de litisconsórcio num dos polos ou não. Litisconsórcio facultativo simples e unitário. Não existe uma relação necessária entre o caráter facultativo e o caráter simples do litisconsórcio, nem entre sua unitariedade e sua necessariedade. Ou seja, nem todo litisconsórcio facultativo é simples, nem todo litisconsórcio necessário é unitário e vice-versa. O litisconsórcio simples, em princípio, será facultativo, a não ser que exista a regra expressa tornando-o obrigatório. Mas também existem diversas hipóteses de litisconsórcio facultativo unitário. Quando a situação jurídica material unitária abrange uma pluralidade de sujeitos que poderiam ser autores da ação, o ordenamento normalmente não estabelece como obrigatório o litisconsórcio ativo. Vale dizer, o litisconsórcio ativo unitário normalmente é facultativo. No polo ativo, a unitariedade da situação material não implica, em regra, necessidade do litisconsórcio. A razão para isso reside na garantia constitucional do acesso à jurisdição, que faz com que o litisconsórcio ativo apenas muito excepcionalmente seja posto como necessário. No mais das vezes, ele é facultativo. Impor a alguém que só possa pedir tutela jurisdicional em conjunto com outras pessoas significa dificultar excessivamente o acesso à justiça. A pessoa interessada em propor a demanda ficaria dependendo da boa vontade dos outros sujeitos legitimados. Se eles não se dispusessem a ir a juízo, ela ficaria impedida de ir sozinha. Por isso, as situações que implicariam a unitariedade do litisconsórcio ativo normalmente ensejam um litisconsórcio meramente facultativo. Qualquer das pessoas envolvidas na situação unitária pode propor a ação sozinha. Por exemplo, é o que se passa nos seguintes casos. Primeiro exemplo: legitimidade de cada um dos co-credores para exigir integralmente a obrigação indivisível. Artigo 260 do Código Civil. Segundo exemplo: legitimidade de cada um dos credores solidários para exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro. Artigo 267 do Código Civil. Terceiro exemplo: legitimidade de cada condômino para reivindicar a coisa comum de terceiro e para defender a sua posse. Artigo 1314 do Código Civil. Quarto exemplo: legitimidade de qualquer dos herdeiros
para defender até a partilha os bens integrantes da herança. Artigo 1791, parágrafo único do Código Civil. Quinto exemplo, legitimidade de qualquer dos titulares de direito ameaçado ou afrontado por ato de autoridade para defendê-lo mediante mandado de segurança. Artigo 1º, parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009. Hipóteses em que se pode formar o litisconsórcio facultativo do artigo 113 do CPC. Dispõe o artigo 113 que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, no polo ativo ou no polo passivo, se houver comunhão de direitos ou de obrigações em relação à lide. É o que dispõe o inciso 1º. É o caso da solidariedade entre credores ou devedores, artigos 264, 265 e 267 do Código Civil. Podem também litigar em conjunto, como litisconsortes ativos ou passivos, os legitimados ativos ou passivos de ações conexas, em razão do pedido ou da causa de pedir, inciso 2º do artigo 113. Imagine-se que a barreira de uma usina elétrica rompeu-se parcialmente e inundou 5 imóveis rurais, causando prejuízos a seus proprietários. Cada um dos 5 fazendeiros pode propor autonomamente ação pedindo indenização da empresa que explora a usina, mas podem também reunir-se em litisconsórcio ativo facultativo. Há conexão entre as ações de cada um dos 5 no que tange a causa de pedir, o mesmo acidente. Faculta-se ainda o litisconsórcio ativo ou passivo nos casos em que, embora não havendo conexão entre as demandas de cada um dos legitimados, ativo ou passivo, exista relativamente a elas afinidade de questões por ponto comum, seja de fato ou de direito. É o inciso 3º do artigo 113. Tome-se o seguinte exemplo. Uma empresa contraiu empréstimos junto a 2 diferentes bancos, celebrando com cada um deles um contrato próprio, sem nenhum vínculo com os contratos celebrados com o outro banco. A empresa pretende promover ações de revisão do contrato e do débito relativo a cada um dos 2 bancos, porque reputa que, em ambos os casos, há cláusulas contratuais abusivas e inválidas e que a dívida foi calculada em desacordo com os critérios contratuais e legais. Não há conexão entre as ações, pois os contratos não têm nenhum vínculo entre si. No entanto, os tipos de cláusulas inseridas em ambos os contratos são semelhantes. O modo como cada um dos bancos calcula a dívida é também semelhante, igual, etc. Portanto, há afinidade de questões a justificar o litisconsórcio passivo. Ou seja, a empresa até poderia promover uma ação contra cada um dos 2 bancos, mas opta por cumular suas 2 pretensões no mesmo processo. Uma contra cada um dos bancos, por serem afins às questões discutidas em ambos os casos, de modo que haveria economia processual com sua resolução conjunta. Agora vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Vamos tratar no próximo vídeo do próximo tópico que está na tela aí para os senhores, a quem cabe a escolha pelo litisconsórcio. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.